Diga assim: Senhor, eu estou aqui pronta para mais uma vez o Senhor falar comigo. Amém? Fica de pé mesmo para a gente ficar bem animada. Abra comigo sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 17. Quero trazer uma palavrinha bem rapidinha para vocês, eu espero. O tema dessa palavra agora: chamadas para viver a promessa. Gênesis 17, a partir do versículo 1. Diz assim, Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Pode se assentar. Chamadas para viver a promessa é o tema dessa ministração de agora. E eu queria te perguntar uma coisa: quantas aqui sabem qual é o significado do seu nome? Dá um sinalzinho com a sua mão. Levanta bem alto, você que sabe o significado do seu nome. Eu quero, antes de começar a falar com vocês, que você pegue papel e caneta. Nós temos o tempo todo falado aqui, esse é o nosso objetivo, né? Falar sobre a nossa identidade, falar sobre quem nós somos, falar sobre o que Deus deseja fazer nas nossas vidas, as mudanças, as transformações que Ele tanto almeja fazer. E nós precisamos de algumas coisas práticas para que as mudanças elas sejam efetuadas, para que a gente possa dar passos bem práticos mesmo, em direção às transformações que Deus Ele deseja para nós. Como foi dito ontem, e a pastora Dulcineia também falou um pouco sobre isso hoje, nós temos uma visão muito distorcida a respeito de nós mesmas, de quem nós somos, do que nós podemos ter e o que nós podemos também alcançar. E isso tem muito a ver com o nosso nome, né? A nossa roupa, ela fala sobre nós. É engraçado, não é engraçado, não é interessante? Eu tenho pensado muito o seguinte, sabe, gente? Por exemplo, eu quero mudar meu jeito de vestir. Qual mulher que nunca pensou isso, gente? Eu estou mudando, graças a Deus. Eu falei, eu quero vestir com mais leveza. Eu quero, quando me olhar no espelho, eu quero sentir que eu estou leve. Eu quero passar essa imagem de leveza por onde eu for. Mas não é porque só está aqui na minha roupa. Mas é porque é algo que eu tenho vivido já há algum tempo, graças a Deus. Eu tenho levado a minha vida, estava conversando com a Lohane ali agora mesmo, que está com o bebê, não a Lô, do Cássio, né, Lô? E eu estava falando para ela assim, eu levo a minha vida com leveza. O que é peso, eu dou um jeito de tirar, porque Deus não me chamou, não me escolheu para viver uma vida carregando pesos. Então, quando a gente olha para a nossa roupa, para a nossa vestimenta, olha para a vestimenta de alguém, a roupa, ela fala muito a nosso respeito. Mas, acima da nossa roupa, o nosso nome, ele fala a nosso respeito.
Por exemplo, o nome Cláudia, né? Ele tem um significado, que é manco ou manca, né? E se a mulher ela não entende, ela não busca compreender e se quebrar essa maldição, ela corre o risco de viver dessa forma manca, né? Tudo que faz é meio manco, parece que não é 100%. Mas o que eu quero para nós aqui nesse momento? Talvez você já pesquisou, talvez você já ouviu falar sobre o seu nome, mas você vai ter um minutinho onde você vai escrever o significado do seu nome, mas dentro daquilo que você ouviu ao longo da sua vida. Por exemplo, antes de Deus mudar o meu nome, eu ouvia que eu era boba, que eu era feia, eu ouvia que tudo que eu fazia parecia que não era muito bom, que eu tinha que fazer melhor, quer dizer, eu tinha que ser melhor do que eu era, né? Eu ouvia que todas as pessoas eram melhor que eu, pelo menos era o que soava aos meus ouvidos. E eu carreguei isso como o meu nome, a tímida, a que não sabe falar, a que vai falar sempre errado, aquela que é feia. A coisa era tão grave que eu tinha vergonha só de pensar em namorar, gente. Vocês têm noção disso? Que eu pensava assim, eu era chamada de Carola. E eu tinha a sensação que a minha cara era muito grande. E que quando eu fosse dar um beijo no meu namorado, ele ia me achar com a cara muito grande e não ia gostar de mim. Pensa se eu ia namorar algum dia. Sara de Jesus. Se eu ia namorar. E eu demorei para namorar de verdade por causa desse significado que eu tinha, que eu carregava nos meus ombros, que pesava sobre os meus ombros. E como eu disse ontem, eu não estou aqui culpando ninguém. A gente toma como bagagem aquilo que a gente decide tomar, porque nós somos pessoas responsáveis por aquilo que nós temos. Mas o que eu quero é que você coloque no papel tudo aquilo que você ouviu e que ficou inculcado a respeito de você e que tem representado você de alguma forma. Aquilo que você ouviu ao longo da sua criação. Talvez coisas que ainda ecoam na sua mente até hoje. Vocês entenderam, gente? Então, papel e caneta na mão, escreva aí essas palavras. Talvez não sejam palavras bonitas, talvez não seja um significado bonito, o mais provável que não. Mas eu quero que você escreva isso, coloque no papel. Eu sugiro que todas façam isso, viu, gente? Todas, sem exceção. Se você não tiver um papel, acho que você ganhou uma agenda, né? Nessa agenda tem um lugar, tem ou não tem? Então, é um bom lugar para colocar isso, viu? Porque depois você vai gostar do que você vai ver. Talvez agora você não goste, mas depois você vai gostar. Tá legal? Então, um minutinho, solta uma musiquinha mais animada aí para a gente poder escrever. Eu estou vendo que tem gente que não está se movimentando. Eu, se fosse vocês, pegava papel e caneta. Se não tiver, arruma emprestado. Aliás, todo mundo tem papel e caneta, né? Vocês receberam. Se não tiver, dá um sinalzinho que alguém vai te socorrer. Se você não tem... Ah, é porque não foi todo mundo que recebeu, agora que eu lembrei. Mas se tiver sobrando aí, gente, pode entregar, viu? Não tem problema não. Estou falando para as meninas da recepção. Quem não recebeu o kit, dá um sinalzinho assim com a mão, gente, por favor, só para a Núbia encontrar vocês. Aqui, Núbia. Mais alguém? Quem não recebeu o seu kit?
Quem já escreveu, dá um sinalzinho com a sua mão. Ok. Ah, tem gente que não entendeu. O que você ouviu a seu respeito? A respeito do seu nome, a respeito de você. O que eu quis dizer? Tudo que você ouviu a seu respeito começou a te representar. Lembra do que eu falei? Ah, Leia é tímida. Nossa, que menina, essa menina é tímida demais, cheia de vergonha. O que eu achei que eu era, gente? A vergonhosa do mundo, né? Então eu achava que eu era essa pessoa de verdade. Isso eu acreditei que esse era o meu nome, né? A tímida, a que não sabia falar, a que não sabia se posicionar, a que não era aceita pelas pessoas, que precisava mudar o tempo todo, enfim. O que você ouviu a seu respeito? Eu acreditava que eu não ia conquistar nada na vida, que tudo era para as outras pessoas, menos para mim, porque uma pessoa tímida, uma pessoa que não falava, uma pessoa que não se posicionava, uma pessoa que não se colocava, ela não tinha chance de conquistar muita coisa na vida, né? Então eu precisei olhar para isso. Lembra que eu falei ontem que a gente tem que dar nome para as coisas na nossa vida? Então eu estou te convidando a olhar para aquilo que falaram a seu respeito. Ficou claro agora, gente? Se alguém te pedisse para apresentar você mesma, como é que você se apresentaria? Como é que você falaria de você, pensando em tudo que você recebeu ao longo da sua vida? Vamos começar então? Vamos lá? Nós lemos aqui em Gênesis 17, né? Quando Deus muda o nome de Abraão, na verdade. E eu quero começar falando com você o seguinte, com esse tema, né? Chamadas para viver a promessa. Eu queria te dizer que você e eu, nós somos princesas. Quem aqui é princesa, gente? Nós somos princesas e nós fazemos parte de uma realeza. Nós somos escolhidas para viver como princesas. E quando nós lemos aqui esse capítulo 17, né, nós vemos Deus liberando uma palavra sobre a vida de Abrão. E ele dizendo assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós podemos andar na presença de qualquer pessoa nesse mundo e andar com pessoas que nos inspiram, como eu falei ontem, pessoas que são relevantes. Isso vai fazer com que a gente melhore muita coisa da nossa vida, não é assim, gente? A gente aprende com as pessoas. Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente está aprendendo, né, a viver socialmente e te convidam para um jantar, a maioria de nós aprende isso, hoje talvez nem tanto, mas eu ouvi muito isso, né? Eu não sei como que eu vou proceder. Faz o seguinte, só olha como que as pessoas vão comer e só repete. Ou seja, você vai modelar aquelas pessoas e está tudo certo. E realmente é isso. Andar perto de pessoas que sabem quem elas são, que sabem o lugar delas, que conseguem se posicionar, a gente aprende juntamente com elas. Mas Deus está falando com Abrão assim: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está falando é, andar na minha presença significa que você vai ser cada dia mais assertivo em tudo que você fizer. Quanto mais perto de Deus, eu e você nós estamos, menos nós erramos. Será que alguém aqui já observou isso? Você distancia um pouco de Deus, você começa a pisar nos tomates. Você está perto de Deus, bingo, você acerta muito mais. É assim ou não é, gente? É assim. E Deus está falando para Abrão e Ele fala para mim e para você também. Quando Deus Ele fala para Abrão, Ele está falando também de promessas, daquilo que Ele deseja fazer na vida de Abrão. Eu estou citando Abraão porque Abraão também é nosso pai, né? O nosso Deus é Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e de Sirleia. Fala o seu nome.
Então Deus é Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, fala seu nome, Sirleia. Então tudo aquilo que Deus liberou sobre Abraão, encaixa para nós, serve para nós aqui hoje. É sobre isso que eu quero estar falando com você. Por que eu comecei dizendo que você é uma princesa? Porque Sara, ela era uma princesa. A Bíblia fala, né, que o nome dela era Sarai, e com o significado de Jeová é príncipe. Sara, ela tem o seu nome mudado. E se Sara teve o seu nome mudado, significa que nós também, nós vamos ter. Mas quando nós olhamos para essa história dessas duas pessoas, desse casal, nós vamos ver aqui que há uma promessa inigualável. O que eu falei, gente? Inigualável. E ela chega para a minha vida e para a sua de uma forma ilimitada. Quando nós pensamos em promessa, nós pensamos em coisas boas, nós pensamos em benefícios, nós pensamos no melhor de Deus para muitas de nós. Só que, infelizmente, muitas de nós não estamos vivendo as promessas de Deus. Por quê, pastora? Porque estão adormecidas, porque estão aquém daquilo que Deus já prometeu desde lá a Abraão. Porque o nosso Deus é Deus de quem, gente? De Abraão, de Isaac, Jacó e de quem mais? E de Sirleia. Então nós, às vezes, vivemos uma vida muito aquém do cumprimento dessa promessa que é inigualável. Ou seja, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, é inigualável. Você pode olhar para um lado, para o outro, para o mundo, para as pessoas. O que Deus tem para você é inigualável. As bênçãos de Deus, elas são incomparáveis. E essas bênçãos de Deus, elas são não somente para alcançar você, mas também para alcançar a sua descendência. Deus, ele é tão lindo, gente, ele é tão maravilhoso, que a Bíblia diz assim, que eu sou Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Se Deus é aquele que visita quando há iniquidade, Ele também é aquele que visita quando há um posicionamento diante dEle, de alguém que busca o cumprimento das suas promessas. E é sobre isso que Ele está falando aqui com Abraão. Ele está falando, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso é uma promessa que é para a sua vida, essa é uma promessa para a sua família. Eu quero ouvir um amém para isso. Agora eu queria te perguntar, quem aqui está feliz com o que Deus já fez na sua vida? Eu fico maravilhada, tem hora. Mas eu falei ontem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, em que Jesus, ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Gente, esse texto, ele vem carregado dessa promessa. De uma promessa de transformação interior inigualável. Imagina Jesus na sua casa, ceando com você, o quanto que você não vai aprender com Ele. Às vezes, né, eu estou por exemplo, a Amanda, né, ela fala muito isso, que ela vive grudada em mim, é o chaveirinho, só que no caso dela é chaveirão, né? Onde eu estou, ela está comigo. E ela fala assim, não tem jeito, todas as vezes que eu estou com você, eu aprendo alguma coisa. Ela está na minha casa, todas as vezes que ela está ali em casa, ela fala, pastora, não tem jeito, todas as vezes que eu estou com você, eu aprendo alguma coisa. O que está acontecendo, gente? Ela está aprendendo, ela está crescendo, ela está se transformando, ela está transformando não somente no conhecimento externo, mas ela está se transformando naquilo que tem dentro dela. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu entendo que toda a promessa de Deus vem carregada com mudança e com transformação, que nós precisamos abrir um espaço aqui dentro de nós para aprendermos com Ele. Porque quanto mais nós aprendemos com Ele, nós aprendemos com Jesus, quanto mais Jesus, Ele se assenta à mesa conosco, ou melhor, quando a gente se assenta à mesa com Jesus, mais nós aprendemos com Ele. Vocês estão me entendendo? Você está me entendendo que quanto mais relacionamento você tem com Jesus,
mais Ele molda você, mais Ele vai polir você, mais Ele vai transformar você. Como que Ele faz isso? Ele faz isso de dentro para fora. Ele faz isso mostrando para você aquilo que você ainda não enxergou. Ele faz isso abrindo seus olhos para aquilo que você ainda não tem clareza. Ele faz isso com um objetivo: que haja uma transformação interna. Porque não adianta, como eu disse aqui, você pode trocar de roupa 500 vezes, mas se dentro de você não houver mudança, não houver transformação, você vai achar, está tudo feio, está tudo horrível, isso aqui parece que não me cabe, isso aqui não se encaixa comigo. Então a promessa de Deus para nós é exatamente essa: uma transformação interna inigualável. E eu queria que você dissesse isso para você. Diz assim: Deus, Ele tem para mim transformação interna inigualável. Agora, pastora, como é que isso acontece? Acontece à medida que você se apropria da palavra de Deus e que você começa a viver uma vida de princesa. Não adianta a gente querer convidar Jesus para vir cear conosco e a gente viver de qualquer jeito, né, gente? Quando você vai receber alguém na sua casa, né, até as adolescentes, falou que vai receber alguém, o quarto está uma bagunça. Mas o que elas fazem? Nem que joga a roupa debaixo da cama, mas elas dão um jeito de resolver o negócio. É assim ou não é, meninas? Né? E elas ficam assim, né? É assim mesmo, pastora. A gente não recebe as pessoas de qualquer jeito. E como é que a gente quer receber Jesus de qualquer jeito? Eu falei ontem que esse texto, esse versículo de eis que eu estou à porta é para aqueles que estão espiritualmente adormecidos, para aqueles que estão apáticos espiritualmente. Por quê? Porque Deus quer trazer coisas novas, Deus quer trazer novidade de vida para nós. Então, para que nós vivamos isso, nós precisamos primeiro nos apropriar da palavra, e nós precisamos viver como se nós fôssemos de verdade princesa. Uma princesa, gente, ela é separada. Quem já assistiu filme de princesa aqui? Aquela menina que vive aquela vidinha e ela está lá com o cabelo todo descabelado, né? E de repente ela descobre que o pai dela era um rei e que ela tinha que morar no palácio com o rei. E ela pensa, como assim? E quando ela vai para o palácio, ela passa por quê, gente? Por uma limpeza, uma transformação de dentro para fora. Na verdade, a dela começa de fora para dentro, né? Começa pelo visual, de mudança do cabelo, de o jeito dela se portar. Por quê, gente? Porque ela é diferente. Ela não é igual às outras mulheres. Ela não pode se contaminar com algumas coisas que todo mundo contamina. Ela tem que ser mais limpinha, se é que eu posso dizer isso, né? Ela tem que ser aquela que todo mundo olha e fala assim, que é isso? Isso é realmente uma princesa. Uma princesa, ela é separada e ela é santificada. O que eu e você nós somos, gente? Separadas e santificadas. Nós somos o quê? Princesa. Diga, eu sou uma princesa. Aquela menina que descobriu que ela é herdeira, ela tem que virar as costas para a vida que ela vivia antes. Ela tem que virar as costas para o mundo que ela estava inserida nele antes. Ela tem que olhar para tudo aquilo que ela achava que era normal, que não tinha nada a ver, que estava tudo certo, que às vezes nem era o melhor, mas ela fazia porque ela era como uma outra qualquer. Mas quando ela entende isso, que ela é uma princesa, quando ela muda o espaço físico que ela vive, quando ela muda de ambiente, ela começa a ver que ela tem que virar e se distanciar para viver numa realeza. No nosso caso, nós temos que nos distanciar para viver na realeza eterna. Nós somos princesas. E para a gente se manter, ou para a gente poder viver, né, nessa realeza eterna, na realeza eterna, nós precisamos mudar a nossa postura, mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso jeito de falar, mudar a nossa forma de tratar as pessoas. Mas acima de tudo,
mudar a forma em que nós nos tratamos. E nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus e ver que nela tem promessas dele para se cumprirem nas nossas vidas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 9, eu queria que você abrisse comigo para a gente poder ler, que é um texto muito interessante. 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz assim, olha. Vamos ler o versículo 1, tá? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia e Belo Horizonte. Isso aqui eu estou acrescentando, tá? É porque é para nós hoje. E Esmeraldas e Sete Lagoas. Gente, nós temos mulheres aqui de Esmeraldas e Sete Lagoas. Vamos aplaudir essas mulheres? Então eu vou ler de novo, tá? Para fazer jus, tá bem? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, às estrangeiras dispersas no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Belo Horizonte, Sete Lagoas e Esmeraldas, eleitas segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga amém. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Para quê, gente? Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava interiormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmas, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Esse é um texto que está falando que Jesus, ele se fez maldito, que Jesus, ele se entregou por nós, que nós não vimos, nós não presenciamos, mas nós cremos. E nós estamos aqui com o que, gente? Com uma certeza que pode ter novidade de vida para cada uma de nós. Esse texto, ele fala de conflitos, ele fala do sofrimento, ele fala da dor, mas ao mesmo tempo, ele está falando que nós estamos guardadas por causa do quê? Por causa da nossa fé.
Nós estamos protegidas por causa da nossa fé. E uma mulher que tem fé, ela é uma mulher que guarda as promessas de Deus para a sua vida. Se você não tiver fé muito viva dentro do seu coração, facilmente você vai abrir mão de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Ele está fazendo e de tudo aquilo que Ele ainda fará na sua vida. A fé faz com que você permaneça uma mulher separada, uma mulher santificada, uma mulher que vai guardar essa fé dia após dia, e ela vai se contemplar na eternidade com Cristo, porque isso é uma promessa de Deus para todas nós. Isso aqui é algo que nós temos que carregar dentro do nosso coração, porque quando carregamos isso, nós vamos levar a nossa vida de uma forma diferente. Nós vamos levar a nossa vida acreditando que tem o novo de Deus, que tem promessas de Deus, que tem o melhor de Deus para nós. E eu queria que você parasse e pensasse numa coisa: onde você estaria se não fosse o Senhor na sua vida? Onde você estaria se Jesus não tivesse batido na porta do seu coração e falado assim: ei, eu estou aqui, eu quero entrar e eu quero cear com você? Você já parou para pensar nisso? Em que condições você estaria? O que você estaria fazendo? Como estaria a sua vida? Eu por várias vezes, por várias situações, eu me peguei pensando. Eu falei: meu Jesus, eu não estaria morando em Belo Horizonte, não mesmo. Possivelmente eu estaria separada, tendo que estar ralando e ralando muito. Quando eu falo ralando, é ralando em todos os sentidos para poder sobreviver, para ser feliz, para tentar ser feliz. Se é que eu estava viva ainda, porque eu não sei. Porque eu ia estar tão fora do plano e do propósito de Deus, que sinceramente eu acho que eu estaria, acho não, tenho certeza, eu seria uma das mulheres mais infelizes da terra, porque eu teria feito as escolhas totalmente erradas para mim. Mas aprove Deus, ou que eu ouvisse a voz de Deus, aprove Deus que eu ouvisse a voz dele falando comigo e me chamando para a presença dele. E quando Deus nos chama, querida, nós temos um grande desafio. E o nosso desafio é crescer no conhecimento de Deus e também de Jesus. O nosso desafio é saber o que Deus tem para mim. O que Deus tem para a minha família. O que Deus tem para realizar na minha vida. Gente, quando eu falo em vida, eu estou falando em todas as áreas. O que Deus tem para realizar na minha vida profissional, no meu casamento, na minha família. O que Deus tem? Quais são os planos? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Porque se eu abro a porta do meu coração e deixo Jesus entrar, eu preciso permitir que aquilo que é a vontade perfeita de Deus para a minha vida se torne algo claro na minha mente e no meu coração. Porque caso contrário, eu vou continuar vivendo uma vida distanciando daquilo que é a vontade de Deus para mim. E nós precisamos acessar essa vontade, como eu disse, mediante a nossa fé. Você só acessa as promessas de Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você repita isso. É impossível, gente. E eu quero te lembrar uma coisa: não importa se você já conquistou muito na sua vida. Aquilo que você conquistou não te leva para mais perto daquilo que Deus tem para você. O que leva você para mais perto do que Deus tem para você é você viver pela fé, é você depender do que Deus tem para você, é você estar na dependência e buscar cada dia mais conhecimento da vontade dEle para você. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Jesus, ele se fez maldito lá naquela cruz do Calvário, mas ele se fez maldito com esse objetivo, para que a bênção que foi liberada lá em Abraão,
ela fosse dada àqueles que não são judeus, ou seja, fosse dada a mim e fosse dada a você. E voltando, gente, para Abraão, ele foi um homem que ele não foi perfeito. E eu falei isso ontem, a gente não precisa ser perfeita para agradar a Deus, diga graças a Deus. Fala assim, eu não preciso ser perfeita para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Mas o que você não pode? É permanecer nas falhas, permanecer nos erros. Nós precisamos buscar cada dia mais, sermos mulheres mais separadas, mulheres mais santificadas, porque isso vai atrair a atenção de Deus para nós. Amém ou não amém? Abraão não era um homem perfeito. A Bíblia fala que o nosso pai da fé, ele era um homem fiel, que ele era um homem temente a Deus, mas que ele era imperfeito. Sarai, ela era uma mulher, a mãe da promessa. Ela era uma mulher linda de viver. Ela também era fiel, mas ela também era temente a Deus e também ela não era perfeita. Tanto não era perfeita que quando a promessa de Deus foi liberada para eles, Sara riu. Só que antes de Sarai rir, Abrão riu também. Ele riu porque ele pensou assim, como pode um homem de 100 anos poder gerar um filho? Como pode Sarai, minha esposa, de 90 anos, gerar um filho? Ele, como homem imperfeito, ele desacreditou daquilo que ele estava ouvindo. Ele desacreditou da promessa que Deus havia falado para ele. Ele desacreditou porque ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para a situação, para a condição dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós estamos andando com Deus, nós buscamos ser cada dia mais tementes a Ele. Nós sabemos que Deus tem promessas para nós, mas às vezes Deus entrega algumas promessas, Deus fala algumas coisas para nós, e nós também rimos, nós falamos assim, quê? Como assim que isso pode acontecer comigo? Como assim? Eu? Tem mulher que pensa assim, tem mulher que sonha a vida inteira em fazer uma faculdade. Aí alguém chega para ela e diz assim, fulana, abriu inscrição em tal faculdade, e eu lembrei de você, porque o seu sonho é fazer psicologia. Vou puxar para a minha classe, né, gente? Seu sonho é fazer psicologia. Aí essa pessoa fala assim, não, logo eu agora, com quase 55 anos, entrar numa faculdade. Como assim que eu vou entrar na faculdade e sair com 60 anos? Eu vou me formar com 60 anos. Quem é que vai querer ser atendido por mim, mesmo eu tendo me formado, sendo uma profissional? Quem é que vai querer ser atendido para mim? O que essa mulher está dizendo, gente? Eu não acredito que isso pode acontecer. E nós nos portamos muitas vezes assim. Quando Abrão, ele ri na verdade de algo que Deus estava falando assim, olha, eu não estou te perguntando se você quer, eu estou te dizendo que vocês terão um filho. E às vezes Deus chega para nós e algumas bênçãos ficam bem nítidas e claras diante de nós. Mas a gente às vezes ri, ou a gente abaixa a cabeça e pensa assim, não, isso não é para mim. E a gente passa a viver uma vida, sabe, na presença de Deus, mas sem o cumprimento das promessas de Deus. Nós não enfrentamos os desafios. A gente pensa assim, né? Abrão, Sarai, 100 anos, 90 anos, receberam a promessa e eles vão ter um filho agora por osmose. Vocês acham que foi isso, gente, que aconteceu? Hein? Por osmose? Assim, ó, a gente fica olhando no olho, segura na mão assim, fica olhando, daqui a pouco, 5 minutos, Sarai, você está grávida. Hã? Não mesmo, né, gente? Eles tinham que fazer os negocinhos, tinha ou não tinha? Né? Para ter neném tem que fazer o negocinho, né? Tem que ter ação. Lembra do que eu falei ontem? Você quer uma mudança, uma transformação inigualável? Querida, você tem que ter ação, você tem que ter atitude. Se eu sonhei e Deus está me dando a oportunidade de ir para uma faculdade aos 55 anos, eu vou falar, não, isso não é para mim, eu vou abaixar a cabeça, eu vou dizer, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Deixa eu te dizer, se você não fizer o que tem que ser feito, a promessa não se cumpre. Se você não fizer a sua parte, a promessa de Deus, ela não se cumpre. Agora, sabe de uma coisa? O motivo de muitas vezes a gente abaixar a cabeça e recuar, é porque nós estamos acreditando naquilo que nos disseram lá atrás.
Nós estamos acreditando que nós não podemos, que nós não conseguimos, que isso não é para nós, que isso é para qualquer outra pessoa, que eu sou incompetente, de que eu não sou capaz de realizar coisas grandes, coisas nobres, de que eu não sou capaz de dar um passo a mais. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi, falando ao longo da minha vida, cuidado, você gosta muito de dar um passo maior do que a sua perna. Só que quando a promessa de Deus ela vem, Deus está falando assim, eu não quero um passo do tamanho que você alcança, eu quero do tamanho que eu desejo para você. E muitas vezes, quando a palavra de Deus ela vem para a gente poder não apenas dar um passo, ela vem para a gente poder dar um salto para que nós possamos entrar na promessa dele para a nossa vida. Só que para isso nós temos que olhar para nós e dizer, será que com o que eu penso a meu respeito, eu consigo viver as promessas de Deus? Será que com o que eu penso a meu respeito, eu consigo conquistar o que Deus tem para a minha vida? Ou eu preciso de algo mais? Será que eu preciso enfrentar desafios? Eu te pergunto, para viver a promessa de Deus, precisa enfrentar desafios, gente, sim ou não? Claro que sim. Abrão e Sara, quando eles receberam a promessa de Deus, eles tiveram que enfrentar desafios. A Bíblia fala, e o livro também ele conta para nós, que houve separação de Ló. Ló foi separado deles no primeiro momento. Sarai foi colocada lá no harém de Faraó, depois ela foi liberada. Eles seguiam, eles venciam, eles resistiam, mas os desafios eles apareciam diante de Abraão e de Sara. Mas o que a Bíblia mostra para nós, que depois da promessa, eles não desistiram. Eles não desistiram. As dificuldades vêm, gente. Os impedimentos, eles aparecem na nossa vida. Eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, fui tentar, para fazer faculdade, acho que eu já contei isso aqui nas festas das flores, mas enfim. Eu fui fazer o vestibular e eu não passei. E quando eu não passei, que eu vi lá reprovada, eu tentei FUMEC a primeira vez, e eu vi lá reprovada, eu falei, o ombrinho até caiu assim, falei, isso não é para mim mesmo não. Todas as vezes que eu passava diante de uma faculdade, e eu via lá, os alunos entrando com os livros na mão, e eu ficava pensando assim, ai, que vontade de também pegar meus livros, e ir lá para a faculdade, e me formar, me capacitar. Mas ao mesmo tempo que eu olhava e desejava, na minha mente eu pensava assim, isso não é para mim, isso não é para mim. E quando eu vou fazer a tentativa de passar no vestibular, o que acontece, gente? Eu não passei. Eu tive que enfrentar o meu primeiro desafio. Meu primeiro desafio era, ou eu desistia, ou eu insistia. Só que a minha alma estava tão vulnerável, a minha alma estava tão doente, que eu sozinha eu não ia conseguir tomar essa decisão. Na época eu precisei que a minha líder, eu falei para ela assim, eu não passei, eu vou deixar isso para lá. Ou seja, eu vou abrir mão da promessa de Deus, eu vou abrir mão do melhor de Deus para a minha vida. E eu lembro que a minha líder, na época, ela falou para mim assim, não, Leia, você não vai abrir mão, não. Eu passei em tal rua hoje, eu vi um outdoor, tal faculdade, está abrindo inscrição, você vai fazer a inscrição lá e você vai passar, e você vai fazer o curso que você quer. Eu falei, você acha, bispa? Ela falou, eu não acho não, tenho certeza. E eu fui e fiz a minha inscrição, e o dia que eu fui fazer a minha prova, gente, eu passei tanto mal, era tanto mal-estar. E eu até fiz a prova, na hora de fazer a redação, era tanto mal-estar, que eu não conseguia pensar em nada. Mais um desafio, eu falei, se eu não fizer essa redação, o que vai acontecer, gente? Eu não vou passar de novo. E eu abaixei a minha cabeça e eu falei, Deus, eu sei que eu de mim mesma não consigo. Mas eu te peço, Espírito Santo, me ajuda, me instrua. Eu preciso escrever, eu não sei nem o que escrever, mas eu vou escrever e eu quero a direção do Senhor. Abri meus olhos, peguei a caneta e comecei a escrever. Se você me perguntar o que eu escrevi, nem depois que eu saí da sala eu saberia. Mas eu escrevi. Moral da história? Eu enfrentei os desafios e já fazem quase 14 anos que eu sou uma profissional da área da saúde. Porque eu decidi enfrentar os desafios. Assim como Abraão e Sara, eles enfrentaram os seus desafios. Eu estou contando de um desafio.
Se eu fosse falar, eu ia falar de vários. Assim como você também já enfrentou muitos desafios. Quem aqui já enfrentou muito desafio na vida? Agora, para enfrentar desafio, para alcançar a promessa, Abraão e Sara, eles tiveram aquilo que eu e você precisamos ter. Nós precisamos de sempre estar dispostas. Nós precisamos deixar tudo para trás e olhar para quem nos chamou. Nós precisamos olhar, sabe, se eu olhasse aquele momento e pensasse assim, isso aqui é bobagem da minha cabeça, mas eu precisei lembrar que eu estava ali por causa de Jesus, eu precisei lembrar que eu estava ali por causa de Deus, eu precisava lembrar que eu não era mais uma pessoa qualquer, eu era uma princesa, e que uma princesa, ela tem direito daquilo que é herança de Deus para a sua vida. Você pode pensar, mas pastora, mas isso é só uma faculdade? Não, querida. Porque uma princesa, ela se alegra com tudo que ela recebe. Ela se alegra com tudo que ela herda. E Deus tem bens materiais, Deus tem bens emocionais, Deus tem bens espirituais para mim e para você. E nos momentos de desafio, eu quero te dizer isso, se lembre, você é uma princesa. E você precisa se lembrar que você precisa ser conduzida pela fé e pela esperança que precisa brotar no seu coração todos os dias. Quantos dias que eu disse, gente? Todos os dias. A fé e a esperança. Romanos diz assim, olha, sem fé, ou melhor, Romanos diz assim, como é que é? Meu Deus, eu esqueci. Esperança que se vê não é esperança, porque é isso mesmo? Não é fé não. A esperança, aquilo que eu vejo, eu esqueci aqui agora, mas está tudo bem. Aquilo que eu vejo, eu estou vendo a minha sobrinha aqui, a Elisângela. Eu tenho fé, é esperança mesmo. A esperança que se vê não é esperança, porque quem a vê, como a esperará? A gente só tem esperança para aquilo que a gente não vê. Assim como a gente tem que ter fé para aquilo que a gente não vê. Se eu estou vendo a Elisângela aqui, eu não preciso de fé para ver. Eu preciso de fé para aquilo que eu não alcancei ainda. Eu preciso de esperança para aquilo que eu não alcancei ainda. Eu preciso de esperança para aquilo que os meus olhos não veem ainda. Se você precisa de uma cura, querida, você tem que ter fé e você precisa ter esperança no seu coração. Se você quer ter esperança de ser uma pessoa que vai deixar de olhar para as pessoas e vai deixar de se comparar para elas, você precisa se encher de fé. Você precisa se encher do novo de Deus. Você precisa se encher de esperança de que você não vai mais se sentir pequena. Que você não vai mais se sentir insignificante. Que você não vai mais se sentir incapaz. Que você não vai mais precisar ficar sendo paralisada pelos seus medos. Que você não vai mais depender de alguém para te fazer feliz. Porque você é uma mulher cheia de fé. Porque você é uma mulher cheia de esperança. Que você já entendeu que você é princesa do Senhor. Que você já tomou posse de que Ele tem um novo nome para você. De que Ele tem novidade de vida para você. Então que você não precisa mais olhar para trás. Você não precisa carregar o seu velho nome com você. O que você tem que levar é o novo que Deus tem para você. Que seja a partir de hoje. Que seja a partir de agora. Que seja a partir dessa festa. Você vai sair daqui carregando o novo de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Só que você também precisa se manter longe dos conflitos. Sabe aquelas coisas que parece que quando você até repete as coisas, mas você repete aquilo quando você vê, para que eu fui fazer isso de novo? Para que eu fui depender de fulano de novo? Para que eu fiz isso de novo? Para quê? A gente tem que fugir daquilo que é conflito. Abraão e Ló, quando Deus falou assim, olha, Deus fala para Abraão assim, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fala para ele assim, olha, deixa todo mundo aí, deixa a sua família, só vai você, sua esposa, seus filhos, aquilo que pertence a você. O que Abraão faz, gente? Quem que ele leva com ele? Ele leva Ló. Ele leva o conflito. Ele leva o problema. Ele leva exatamente quem ele não deveria levar. E eu diria que ele leva a rivalidade junto com ele.
E nós fazemos exatamente isso. Nós saímos, nós temos o aval de Deus, nós sabemos que nós temos promessa, nós sabemos que a gente tem até fé, que a gente tem esperança, mas ao invés de fugir dos conflitos, a gente fica carregando ló na nossa vida. Aquilo que vai trazer embaraço, aquilo que vai trazer impedimento, aquilo que vai impedir a bênção de Deus, a eficácia de Deus na nossa vida, não vai acontecer porque tem ló. Chegou um momento que Abrão, ele precisou, porque era tanta contenda, era tanto tumulto, era tanto conflito, que ele teve que se separar. Era tanta riqueza que teve que separar, que estava dando conflito. E às vezes, gente, nós estamos carregando tanto ló, aquilo que a gente não tem que carregar, que nós estamos impedindo que a bênção de Deus, ela tenha eficácia na nossa vida. E o que Deus colocou no meu coração foi exatamente isso. Deus tem promessas, mas para viver as promessas de Deus, eu preciso lançar fora tudo que gera conflito na minha vida. Eu preciso lançar fora todo o ló da minha vida. Eu quero te perguntar, quais têm sido os seus ló? Qual ló você tem carregado? Às vezes nós carregamos o ló, sabe, da reclamação. A gente carrega o ló de não acreditar em nós mesmas. Nós carregamos o ló de coisas que Deus já pediu para a gente. Sabe aquele pecadinho de estimação, que sempre dá PT? Quando você vê, você fala assim, meu Deus, olha, de novo, eu pequei nisso aqui de novo. Deixa eu te dizer, isso é ló na sua vida. Isso está impedindo a eficácia da promessa de Deus na sua vida. E nós precisamos olhar para a nossa vida e ver o que é problema, o que está me tirando do propósito de Deus para mim. E eu preciso me posicionar, e eu preciso me separar daquilo que tem imagem de conflito, daquilo que tem a aparência de conflito na minha vida, aquilo que impede de eu viver a promessa de Deus para a minha vida. E pensando em mulheres, às vezes, querido, o seu comportamento, a sua reação, o seu jeito de falar, impede você de viver a promessa de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Você está entendendo que sem a sabedoria, a promessa de Deus ela não vai se cumprir? Porque a promessa de Deus ela vai chegar numa terra que é boa, numa terra que está preparada, para uma vida de uma mulher que está separada, na vida de uma mulher que ela entendeu que ela é princesa do Senhor. Deus, ele mudou o nome de Abrão, e ele mudou o nome de Sarai. Gente, eu falei Sarai é Jeová princesa? Como é que eu falei? Não, é princesa de Jeová? Jeová é príncipe. E ele tem o significado, gente, ele tem como se tivesse uma referência de um papel masculino. Olha o significado, Jeová é príncipe. E o nome dela teve que ser mudado para que tivesse significado feminino. Tem mulher que está se comportando como homem. Tem mulher que ela não muda o jeito dela de ser, ela não muda o jeito dela de falar, ela não muda o jeito de tratar o seu marido, ela não reconhece a autoridade que está sobre o seu marido. Ela não muda o seu jeito de falar com seus filhos, ela não muda o seu jeito de tratar dela mesma. E é por isso que Deus ele quer mudar o nosso nome, para que a gente possa se comportar enquanto princesa, para que a gente possa ter liberdade de viver as promessas de Deus, aonde as promessas vão chegar até nós, você não vai ter que correr atrás dela, você não vai ter que correr atrás das bênçãos. Tem muita gente correndo atrás da bênção, e tem gente que já desistiu da bênção. Alguém já viu alguém que já desistiu da bênção? Eu já. Alguém mais já viu alguém que já desistiu e falou, não tem mais nada para acontecer na minha vida, não? Se você acha que não tem, é porque você precisa tirar todo o ló da sua vida. Você precisa tirar tudo aquilo que impede você de receber o melhor de Deus para você. Você precisa tirar tudo aquilo que gera descrença dentro do seu coração. Por quê? Porque Deus tem aliança com você. E a aliança que Ele tem com você é uma aliança perpétua. É uma aliança que é para sempre. Não importa se você vai olhar a sua condição hoje e falar, está tudo certo, é só isso mesmo que Deus tem para mim. E eu quero que você saiba de uma coisa, ou te lembrar. Deus não tem só o que você já conquistou. Deus, Ele tem muito mais.
A aliança que Deus ele tem conosco, gente, é de mudar o nosso nome. É de fazer com que nós possamos viver em novidade de vida todos os dias. É que nós olhemos para a nossa vida, olhamos para nós no espelho e nós possamos dizer de verdade: eu acredito no Deus que eu sirvo, eu acredito em mim, porque eu não sou qualquer uma, eu sou uma princesa do Senhor. Eu sou princesa do Senhor. Quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara, deixou de ter aquele significado para ser minha princesa. Quando o nosso nome, ele é mudado, nós passamos a ter uma nova identidade. Você passa a ter certeza de que você pertence a esse Deus maravilhoso e que você é princesa do Senhor aqui nessa terra. Você começa a se valorizar, você começa a se proteger, você começa a se resguardar, você começa a dizer: eu não vou permitir agora que aquilo que eu já conquistei prenda ou impeça o novo de Deus de acontecer na minha vida. Quando Deus, ele dá a promessa para Abrão, de que ele teria um filho, e que a partir daquele filho a bênção chegaria até ele. Sabe o que Abraão faz? Abraão, ele reivindica para que Deus abençoasse Ismael. Isso está no livro, nesse livro aqui, ó. E Deus fala: eu vou abençoar Ismael, mas eu não vou abençoar Ismael como filho da aliança. Porque Ismael foi uma escolha da carne. Ismael foi a escolha em que Sarai, sua esposa, decidiu escolher. Ela decidiu dar o jeitinho brasileiro dela. Ela decidiu falar assim: já que eu não tenho filho, já que eu não gero filho, eu vou buscar a minha serva Agar. E Agar vai ter um filho, vai gerar um filho e vai dar um filho para o meu marido. Ela deu um jeito. Deus abençoou Ismael a pedido de Abrão. Mas ele fala: a bênção virá para o filho da promessa. E às vezes nós queremos olhar para a nossa vida e olhar para as nossas conquistas. Às vezes conquistas que foram conquistadas na força do nosso braço. E a gente fala assim: Deus, é isso aqui, ó, eu só quero isso aqui, que o Senhor abençoe aquilo que eu já tenho. Deus abençoa a minha casinha, abençoa a minha família, meu maridinho. Abençoa aquilo que eu já conquistei. Deus fala assim: olha, eu abençoo, mas eu tenho mais promessas para você. A promessa é que não só você será transformada, mas o seu casamento será transformado, a sua família será transformada. Você vai conquistar muito mais daquilo que você já conquistou. E é por isso que Deus quer mudar o seu nome, querida. É por isso que você tem que olhar para aquilo que você ouviu a vida inteira e que ainda ecoa nos seus ouvidos, falando para você que você não pode, que você não consegue, que o melhor de Deus, ele não é para você. Mas você veio para essa festa desse ano para você ouvir, tomar posse e sair daqui dizendo: eu vou mudar a minha postura. Eu vou sair daqui como princesa. Eu vou me comportar como princesa. Eu vou me mudar, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu vou ser separada, porque uma princesa, ela vive como, gente? Separada. Ela vive santificada e ela permite que Jesus se assente à mesa com ela. E eu queria que você pegasse esse papel que você escreveu aí, aquele nome que você ouviu a vida inteira. Abre aí. Dá uma olhada e vê se isso que você escreveu faz de você uma mulher de fé. Ou se o que você escreveu faz de você uma mulher que é descrente. Leia o que você escreveu. O que está no papel faz de você uma mulher de fé ou faz de você uma mulher descrente? Eu quero ver a resposta de vocês. Quem aqui, olhando para aquilo que você escreveu, não é pelo que eu falei aqui não, mas pelo que você escreveu. Quando você olha para aquilo que você escreveu, isso faz de você uma mulher de fé? Levanta a mão. Meia dúzia. Abaixa que eu quero ver as outras levantando a mão. Aquilo que você escreveu aí faz de você uma mulher descrente? Levanta a sua mão. Levanta bem alto.
Vou perguntar de novo, que tem gente que não levantou a mão. O que você escreveu aí faz de você uma mulher descrente? Levanta a mão. Mas levanta alto para o anjo te ver. Então eu quero que você pegue a sua caneta agora. Para viver as promessas de Deus, o nosso nome tem que ser mudado, assim como o nome de Abrão e o nome de Sarai foi mudado. Deus te trouxe aqui para que o seu nome fosse mudado. E o que você vai fazer agora? Do lado daquilo que você escreveu, que é contrário às promessas de Deus, você vai escrever o contrário. Por exemplo, tímida, ousada. Ao invés de feia, linda. Ao invés de burra, inteligente. Ao invés de incapaz, capaz. Então comece a escrever. Escreve com ousadia, hein? Escreve entendendo, Deus está mudando o meu nome hoje. Escreva entendendo que você está deixando as bagagens para trás. Escreva entendendo que muita coisa você conseguiu com muito esforço, porque você não acreditava em você. Já escreveram? Fica de pé no seu lugar, segurando esse papel. Queria que o pessoal do louvor viesse aqui para frente, por favor. Você escreveu seu nome aí? Quem escreveu o seu nome no início? Se você não escreveu, escreva. Escreve seu nome. Tanto no primeiro quanto no segundo. Nós vamos fazer o seguinte agora. Isso aqui é algo prático para você levar para a sua vida. Amém, gente? Nós vamos pegar a primeira parte. E você vai dizer, vai repetir. Você vai dizer, Cirleia, tímida, incapaz, limitada, burra, seja o que for. Você vai declarar isso em voz alta. E você vai fazer disso uma oração, dizendo, eu estou quebrando, eu estou renunciando àquilo que eu ouvi ao longo da minha vida a meu respeito, e que era o meu nome. Eu estou abrindo mão disso hoje. E você vai dizer, hoje eu quebro essa palavra de que eu sou uma pessoa limitada, de que eu sou incapaz, de que eu sou burra. Eu não sei o que você escreveu aí. Mas hoje eu recebo o nome que Deus tem para mim, de uma pessoa capaz, de uma mulher inteligente, de uma mulher que vai além, de uma mulher conquistadora. E você vai declarar isso em nome de Jesus. Pode apagar as luzes aí. Eu vou contar até 3. Você vai falar o seu nome, você vai dizer, eu era chamada de... E você vai citar todos esses nomes aí que estão na sua primeira lista. Vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3. Em voz alta.
Vocês estão com vergonha, né? É só eu que posso falar aqui, né? Entendi. Fala comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi que para viver as tuas promessas, o meu nome precisa ser mudado. E hoje, Deus, eu tomo o lugar de princesa do Senhor para fazer diferença por onde eu for. E a partir de hoje, eu rejeito, eu cancelo todas as palavras negativas a meu respeito, porque essas palavras me representaram até o dia de hoje. Mas hoje eu quebro, eu renuncio cada uma dessas palavras. Começa a dizer as palavras agora, diga: eu quebro essa palavra de que eu sou. Começa a falar, toca a música para ninguém ouvir, gente. Começa a falar para Deus que você quebra, que você renuncia. Fala com Deus. Para que o grande me receba assim. Rejeita cada uma delas. Ele me encontrou no amor. Baixa só um pouquinho. E depois que você cancelar, você vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu recebo um novo nome. A partir de hoje, essa será a minha identidade. Começa a declarar: a partir de hoje, eu sou a Cirleia, ousada, intrépida, fala o seu, independente, mas que crê nas promessas de Deus, que toma posse das promessas de Deus. Começa a falar a seu respeito. Sou filho de Deus, sim, eu sou quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Começa a orar declarando um novo tempo sobre a sua vida. Pega a sua mão. Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Olha para mim aqui. Não importa o que disseram a seu respeito. Não importa a partir de hoje aquilo que você ouviu a seu respeito. O que vai importar para você a partir de hoje é aquilo que Deus, Ele falou com você no seu coração, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, há muitos anos atrás, eu ainda era solteira. E isso que você fez, eu fiz. Pode parecer que bobagem isso. E eu quero dizer para você, se você não fez, querida, perdeu, lindinha. Perdeu. Porque o dia que eu fiz isso, a minha vida nunca mais foi a mesma.
E eu coloquei item por item, item por item. E eu falei, eu vou rejeitar isso aqui. Eu rejeitei um por um. E eu falei, eu estou recebendo um novo nome a partir de hoje. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu saí do lugar que eu estava e eu comecei a dar passos em direção às promessas de Deus. E ainda mais, eu continuo dando passos em direção às promessas de Deus para mim. Sabe por quê? Tem fé, tem esperança aqui dentro de mim, de que o melhor de Deus, Ele ainda está por vir na minha vida. Então não importa o que disseram com você, não importa o que fizeram com você, o que importa é que tem promessa de Deus para a sua vida. Se Deus fez na vida de Abraão, de Sara, o que Ele fez, gente, quanto mais que Ele pode fazer nas nossas vidas, são coisas grandes. O que precisa acontecer? Que você tenha fé, uma fé de longo alcance, que você acredite que você pode além. Não importa quando alguém diz alguma coisa para você que você não é, você vai rejeitar e você vai repreender. Sabe por quê? Porque agora você sabe quem você é. Amém? Sabe o que as pessoas que o diabo usou lá atrás para poder denegrir a sua imagem, para roubar a sua identidade? Deus usou essas pessoas. Sabe para quê? Para fazer você hoje ter clareza de quem é você aos olhos dele. Amém? Diabo, Satanás, ele é o pai da mentira. E ele nos engana se a gente permitir. Mas hoje o que você fez, se você se apropriou disso, você rejeitou toda a mentira de Satanás a seu respeito. E você vai sair dessa festa das flores. E eu sugiro que você escreva isso no lugar e deixe claro, que você repita isso para você. E eu tenho certeza que daqui a um ano você não vai estar onde você está hoje. Você vai estar num outro patamar. Você não vai estar olhando para as pessoas e se comparando e buscando encontrar rivais. Pelo contrário, você vai estar se inspirando nas pessoas, porque você vai estar muito no crivo de Deus, no centro da vontade de Deus para a sua vida. Você toma posse disso? Toma de verdade? Então aplaude e declara essa canção. Sou filho de